Bom dia, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. É um prazer estar aqui com vocês, fazer parte dessa equipe. E hoje nós vamos falar na nossa aula, dando sequência à nossa última aula, né? Quem assistiu aí nossos vídeos. Na nossa última aula nós falamos sobre o nascimento da filosofia, né? Sua origem na Grécia, principalmente, né? Que é o berço da filosofia, onde a filosofia nasceu enquanto ciência. E como forma de tentar entender e buscar explicações, respostas aos questionamentos, né, às dúvidas, às incertezas humanas. A partir daí, hoje nós vamos estudar, dando sequência, estudar um pouquinho mais sobre Sócrates, especificamente a ética socrática. Sócrates é um filósofo que, de forma geral, era muito humano. Então ele valorizava todas as relações humanas, todos os sentimentos humanos, como felicidade, o amor, a partilha, a convivência ali harmônica entre as pessoas. E isso fez com que Sócrates, de um princípio moral, criasse a ética socrática. Então, a ética socrática, ela tem sua base na moral, né, nos costumes, na tradição, mas principalmente nos conceitos das relações humanas, nos conceitos que explicam como o homem se relaciona e como ele deve se relacionar. Então, observando o que o homem relaciona, a forma como os homens se relacionavam no seu tempo, ele escreveu a forma como eles deveriam de fato se relacionar. E aí criou-se a ética socrática, que também é a ética, fundamento da ética platônica. Platão, discípulo de Sócrates, também desenvolveu essa teoria de que os seres humanos devem se relacionar dentro de um padrão, dentro de um conceito único, universal, que vale para todos, né? Universal é para todos, de uma forma igual, independente de classe política, independente de classe social. A ética, ela é um fundamento moral. E o fundamento moral de uma sociedade, segundo Sócrates e segundo Platão, ele é baseado exatamente na observação do comportamento humano. Então, esse comportamento humano, vai dizer alguns pensadores, ele fundamenta até hoje a ética. Então, a ética que nasceu aí com Sócrates, a ética socrática, ela é a base da nossa ética hoje, da nossa ética que hoje é praticamente, podemos chamar assim, de uma ética comportamental. Então não teve grandes alterações da ética socrática até hoje. Então daí a importância e a valorização de Sócrates e de Platão como fundadores de um conceito ético-moral, de um conceito real, até hoje, praticado. Esse conceito ele não ficou na história, ele não ficou como um fato histórico, como um conhecimento simplesmente histórico. Ele se baseia, ele se fundamenta até hoje na base da ética moderna. Certo? Então, se nós perguntássemos a influência de Sócrates, a influência de Platão no conceito ético moderno, qual seria essa influência? Nós chegaríamos a uma resposta de que ela é o fundamento, é a base, é o alicerce de toda a ética moderna contemporânea. Então, nós podemos, assim, aferir, conceituar de que Platão, Aristóteles não eram filósofos somente gregos, de origem grega, mas se tornaram universais. E fazem parte, Platão, né, nas suas obras, faz parte, inclusive, da coletânea de livros, coletânea dos pensadores universais. Reconhecidamente que as suas teorias, os seus pensamentos, a sua construção filosófica, ela é universal até hoje. Ela é praticada, ela é estudada, ela é vivenciada até hoje. Então, essa ética platônica, essa ética platônica socrática, de base socrática, ela é, para nós, extremamente importante. E é interessantíssimo, e eu gostaria de pedir a vocês, meus alunos, que
lessem, relessem o texto que eu postei para vocês alguns dias atrás, antes das férias, sobre Platão, a ética platônica, a ética socrática. Por quê? Porque ela vai servir de base para que você entenda o conceito universal de ética, certo? O conceito universal de ética, que é aplicado hoje. Então, um conceito básico, eu vou passar para vocês. A ética segundo Sócrates e Platão, ela é o fundamento legal das relações internas de uma sociedade. Isso significa que a ética, ela pode ser diferente, ela pode ter algumas diferenças de uma sociedade para outra, de acordo com as relações que aquela sociedade construiu, constrói e está construindo, certo? Então, numa comunidade indígena, numa comunidade de ribeirinhos, e algumas comunidades esparramadas aí pelo território brasileiro, o conceito de ética pode variar sim, mas sempre vai ter na sua base aquilo que Sócrates e Platão estudou e discerniu como uma base de uma moral, de uma ética, de costumes. A prática do amor, a prática do respeito mútuo, a felicidade, a prática da consciência moral. O que é essa consciência? O que é moral fazer? O que pode, o que não pode? Certo? Isso é consciência moral. Conhecer os limites das relações entre os indivíduos, entre os iguais. Isso faz parte, para Platão e para Sócrates, de um modelo de ética. Então, um grande abraço a vocês. Estou aqui à disposição, estarei sempre à disposição de vocês nas nossas aulas. Fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula. Bons estudos.